É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde e estas são as principais notícias. Cartões para compra de combustível devem ser entregues a todos os licenciados até o final deste mês. A previsão é do diretor do Gabinete dos Transportes de Luanda. Famílias do Santa Paciência e Camalimão, do Icoluibengo, estão preocupadas com seu futuro depois do anúncio da destruição dos bairros. Do desporto, 1º de agosto em risco de não inscrever jogadores. Da atualidade internacional, região de Darfur, no Sudão, declarada zona de catástrofe. O Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 6 de junho de 2023, tem a garantia técnica de Joel Anselmo. A edição é da Janete Meio-Dia. E a apresentação é de Alberto Capitão e da Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Então, votos renovados, muito boa tarde. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. Mais de 14 mil taxistas, mototaxistas e embarcações de pescas foram licenciadas até o momento na província de Luanda. A informação foi avançada pelo diretor do Gabinete dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana de Luanda, Filipe Kumandala, que assegurou, por outro lado, que por esta altura mais de 300 cartões para a compra de combustível foram entregues. Até as últimas horas de sexta-feira já tínhamos cerca de 315 cartões entregues. Ontem recebemos mais alguns cartões, neste momento estamos a fazer o processo dos termos de entrega e outros serviços internos. Hoje ainda até no final da manhã, pensamos nós que os cartões já estarão nas administrações municipais também para serem entregues. Filipe Kumandala garantiu que os trabalhos estão em curso para que até o final deste mês todos os licenciados tenham os seus cartões. Tivemos uma reunião com nossos parceiros, a banca no caso, que estão a emitir estes cartões e através de alguns mecanismos internos conseguimos que estes bancos passam a produzir um pouquinho mais número de cartões. Pensamos nós que pelo que vai se produzir durante estes dias, até talvez dia 25, 28 deste mês, temos todos os licenciados com os seus cartões. O diretor do Gabinete dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana de Luanda reiterou que o cartão para a compra de combustível não pode ser entregue para outra pessoa fazer operações. A licença é para atividade e para o veículo. Tanto mais que no cartão, se vocês puderem observar, nós temos o tipo de combustível e a matrícula da viatura. Por isso é que esse cartão é intransmissível, o cidadão vai com o cartão às bombas de combustível, com o veículo, com a matrícula. Só abastecido de acordo com a matrícula que contém no cartão. Por outro lado, o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, Vladimir Katinda, afirmou que mais de 5 cartões ou de 50 cartões foram entregues e destacou que são as administrações municipais as responsáveis pela entrega dos cartões aos licenciados. Hoje já temos mais de 50 cartões entregues. Ontem eram 47, hoje acredito que estamos acima de 50. Nós recebemos os cartões todos os dias e temos que dirigir às administrações municipais. Aqui vai o apelo aos nossos pescadores, porque alguns ainda têm dirigido-se à direção provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas. Os nossos pescadores têm que se dirigir às administrações municipais, nas direções municipais de pescas, para fazer o levantamento dos seus cartões. Ouvíamos o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas de Luanda, Vladimir Katinda. Só em Luanda já foram licenciados mais de 14 mil taxistas, mototaxistas e embarcações de pesca. Dizer que antes ouvimos Celestina Filipe Kumandala, o diretor do Gabinete dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana da capital angolana. Ora, mudamos de página para dizer-lhe que a administração municipal de Icoluibengo, aqui em Luanda, vai demolir todas as casas que se encontram nos bairros Santa Paciência e Camalimão, no Zango 5, ainda este ano. Este facto preocupa os moradores que não sabem qual será o seu destino. Outros dados com o repórter
Paulo Mateus. 44 anos depois, o bairro Santa Paciência, no Zango 5, distrito urbano de Bela Vista, pode deixar de existir devido às demolições que podem acontecer dentro de 2 meses por parte da administração municipal do Icolibengo. Os moradores afirmam que estão desesperados porque não conhecem o local de realojamento e as condições que lá existem. Os nossos coordenadores alegam que a própria administração, até agora, ainda não foi lhes mostrar onde é que é as casas, só que nós não estamos preocupados que vamos sair. Eu digo que eu também quero sair da Santa Paciência por causa desse problema. O administrador não deve mandar recado. O administrador tem que vir até a comunidade e informar. Nos preocupa é nos tirar mais aqui para nos botar no lixo. Porque conforme tiraram aquelas pessoas, já lhe meteram ao mesmo lado, só lhe deram 5 folhas de chapa. Nós agora com nossas casas já nos partiram a primeira vez. A segunda vez querem mais fazer essa coisa. Já metemos essas cabanas, filho, com nossas crianças, com as mães. Isso tudo mesmo assim, vão nos botar no lixo. Não estão falando onde vão nos meter isso. Isso era uma grande mentira, grosseira. Daqui ao aeroporto, se nós andarmos a pé, tem 25 quilômetros. Daqui ao aeroporto. Daqui a rede tem 15 quilômetros. E nós estamos fora do perímetro do aeroporto. Os moradores da Santa Paciência estão também preocupados com a formação dos seus filhos e o emprego, como é o caso de Domingos Nicolau. Eu trabalho no Futungo de Bela. Agora daqui para Santa Paciência, eu que apanho táxi daqui para Santa Paciência, é muita dificuldade. Agora imagina onde é que vão nos tirar, que não sabemos qual é mais ou menos a área que vão nos tirar. Nós restamos saber se nós é que estamos no perímetro do aeroporto internacional. E a assentada está onde? Devido a esta situação, o coordenador da Comissão de Moradores do Setor B da Santa Paciência, João Fernando, pede a presença do administrador municipal para a resolução do problema. Nós já fizemos a nossa parte, mas ainda assim é importante a presença do administrador na comunidade, porque é a pessoa que está melhor informado e orientado de onde é que vai essa população, se tem as condições devidamente criadas para essa população. E o administrador municipal adjunto para a área técnica do Icolibengo, Gilberto Adão, que prometeu ir ao encontro da comunidade, garantiu que estão a criar todas as condições e que na Santa Paciência vão construir condomínios devido ao aeroporto. Bem, dizer que o bairro Santa Paciência e os bairros adjacentes encontram dentro do perímetro do novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Então é a razão que vão ser removidos para um outro local. Também dizer que o governo central já aprovou uma verba para então construção de residências para acomodar essas populações que aí estão. Nós temos 2 zonas praticamente que vão ser distribuídas para essa população. Então vamos dizer aqui que em breve esse bairro vai ser de existir. Temos o bairro que está aqui adjacente, o bairro Cassanzo, o bairro Cassanzo. O outro será aqui no Camizongo. Todo o perímetro do novo aeroporto vai ter várias instalações aeroportuárias, como condomínio aeroportuário, que lá vai estar dentro, e há outros serviços que, assim, entender-se construir dentro do novo aeroporto. Fundado em 1979, o bairro Santa Paciência, que está no mesmo perímetro com a centralidade do Zango 8000, conta com 10.562 habitantes. E o repórter Paulo Mateus e a radiografia para a realidade dos moradores dos bairros Santa Paciência e também Camalimão, no Zango 5, que correm o risco de ver as suas residências demolidas porque os bairros vão deixar de existir. Um assunto que vamos continuar a acompanhar para nos próximos serviços de informação da Girassol trazermos outras informações. Celestina, temos outras da atualidade. Temos sim, estão detidos 4 cidadãos que supostamente cometiam atos criminosos no bairro Benfica, em Luanda. Os detidos, que residem no Zango 3 e na Ngombota, realizavam as suas ações no Benfica com recurso à arma de fogo, segundo o porta-voz da Direção de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, inspetor-chefe Quintino Ferreira. Uma ação que ocorreu no dia 30, onde os mesmos abordaram um cidadão estudante universitário que saía da escola para a sua residência no dia 30 de maio. No entanto, levaram um telemóvel e outros haveres que faziam parte da carteira que o estudante levava a bordo. No entanto, depois desta ação, puseram-se em fuga com todos os meios. Feita a participação desta ocorrência, a diligência investigativa foram postos em ação pelos investigadores criminais. Nesta sequência investigativa foi possível a detenção do elemento na ilha de Luanda. Este elemento que foi detido inicialmente, ele era o técnico que retirava os códigos de telefone que eram roubados e depois comercializavam os mesmos. E na sequência investigativa
Outros 3 também foram detidos no distrito urbano do Zango, onde residiam. Ouvíamos o porta-voz da Direção de Investigação de Ilícito Penais da Polícia Nacional, o inspetor-chefe Quintino Ferreira. A Polícia Nacional deteve 4 cidadãos por suposto cometimento de crimes no Benfica, em Luanda. Agora, política de Angola e do mundo. 12 horas e mais 10 minutos. O primeiro-ministro português, António Costa, que visita Angola, ou visita hoje algumas instituições em Luanda, com destaque para o Banco Caixa Angola, a Fortaleza de São Francisco do Penedo e a Escola Portuguesa. De recordar que o primeiro-ministro português está desde ontem em Angola, uma visita de Estado, e ontem mesmo cumpriu uma agenda preenchida, e o destaque foi o encontro com o presidente da República, João Lourenço, para o reforço da cooperação entre os dois países e também a assinatura de 13 acordos nos mais variados domínios. Ora, e durante a visita à Fortaleza de São Francisco do Penedo, o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Silvino de Pinazão, falou à comitiva portuguesa sobre a importância histórica daquele ícone arquitetónico e património cultural. Construída no século XVII, é uma das mais importantes construções militares para a defesa da cidade de Luanda. É também considerada a chave do porto, pois aqui se efetuava à época o registro dos navios antes da sua entrada. O mesmo foi também um importante escoadouro de escravos para o chamado Novo Mundo. Reconhecemos, portanto, que é um dos mais representativos lugares de memória angolana, cuja preservação permite conhecer o seu papel na história comum dos nossos dois países. A sua função mais recente está relacionada com a história política de Angola, ou seja, o facto de ter servido de casa de reclusão militar, onde a maioria dos encarcerados, antes de seguirem para o Tarrafal, em Cabo Verde, foram defendidos por advogados portugueses antifascistas e anticolonialistas, dos quais destaco a doutora Maria do Carmo Medina e o doutor Eugênio Ferreira. Aqui foram também encarcerados muitos dos que manifestaram um sentimento de autonomização política contrário aos propósitos da administração colonial portuguesa, logo após o início da luta armada, em 4 de fevereiro de 1961. Filipe Zau agradeceu ao governo português pelo apoio que dará para a formação da Fortaleza de São Francisco em futuro Museu de Luta de Libertação Nacional. Os recursos financeiros não foram suficientes para levarmos a bom porto o seu restauro, tendo em conta o valor histórico e patrimonial desta fortaleza militar. Neste sentido, o Ministério da Cultura e Turismo, através do Instituto Nacional de Património Cultural, tem implementado políticas e práticas de conservação, preservação, valorização e fruição do património para que seja avaliada e a situação desta fortaleza, tornando-a no futuro Museu da Luta de Libertação Nacional. A cooperação com Portugal, direcionada para este objetivo, é bem-vinda e nós, angolanos, agradecemos este gesto do governo português, em nome da Associação do Processo dos 50, patriotas que deram início à luta pela independência do nosso país e que passaram por esta fortaleza como presidiário. Ministro da Cultura e Turismo, Filipe Silvino de Pinazão, hoje, durante a visita do primeiro-ministro português à Fortaleza de São Francisco do Penedo e também à Escola Portuguesa e ainda ao Banco Caixa Angola. Filipe Zau disse que agradeceu o empenho de Portugal na transformação da Fortaleza de São Francisco do Penedo em futuro Museu da Luta de Libertação Nacional. Recordar que António Costa, que está em Angola desde segunda-feira, no caso ontem, no quadro do reforço da cooperação entre os dois países, deixa Luanda no fim do dia de hoje. Seguimos. O papel do presidente João Lourenço na promoção da paz na região central da África foi destaque pelo representante especial das Nações Unidas para a região durante a apresentação do relatório semestral sobre o escritório regional da ONU para a África Central. Abdul Abarre
saudou o desempenho que considerou positivo do presidente angolano na qualidade de campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África, para facilitar o processo de normalização entre os dois países, que levou em particular à transferência do ex-presidente da República Centro-Africana François Bozizé do Tchad para a Guiné-Bissau. O representante da ONU destacou igualmente como avanços na região a participação e representação política das mulheres em cargos-chave, a nomeação de mulheres para os cargos de vice-presidente no Gabão e em Angola e de primeira-ministra na Guiné Equatorial. Ainda da política, o MPLA promove nos dias 8, 9 e 10 deste mês a segunda reunião metodológica nacional. Em conferência de imprensa realizada há instantes, o secretário do Birro Político para a Mobilização e Inserção da Sociedade, Gonçalves Muandumba, disse que esta reunião surge numa altura em que se mobilizam novos desafios para a contínua redinamização do MPLA e a sua inserção na sociedade. A nossa segunda reunião metodológica nacional reunirá 540 participantes, quadros e dirigentes do MPLA, em representação das distintas estruturas do partido e das suas organizações sociais e associadas, com destaque para a OMA e a JMPLA. Entre os objetivos desta segunda reunião metodológica nacional, temos a melhoria dos métodos de trabalho da estrutura do partido a todos os níveis, o aprofundamento da democracia e da disciplina interna, a unidade do MPLA e a lealdade ao nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. Dizer-se, Lechina, que desta reunião devem participar mais de 500 militantes, desde dirigentes e até militantes de base. Ora, Gonçalves Muandumba falou dos temas que estarão em análise nos 3 dias de encontro. O compromisso com o partido e do partido com o povo, a promoção do diálogo e a intensificação da formação política e ideológica dos quadros no partido e no Estado para que sejam íntegros e exemplares no cumprimento das suas obrigações e no relacionamento com os cidadãos, integram o leque dos temas da agenda de trabalhos. Ouvíamos o secretário do Birro Político para a Mobilização e Inserção da Sociedade do MPLA, Gonçalves Muandumba. O partido promove nos dias 8, 9 e 10 deste mês a segunda reunião metodológica nacional. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Corretores de imóveis, também conhecidos como intermediários, que têm estado a exercer as suas atividades de forma ilegal, vão beneficiar de capacitação para a melhoria do exercício profissional. A jornalista Fernanda Gonga conta toda a história. Especialistas angolanos apontam o setor imobiliário como uma área de grande oportunidade para o negócio, que pode ser abraçada por estudantes ou por aqueles que já exercem a atividade de intermediação de imóveis, mas sem orientação académica ou pedagógica. Numa entrevista concedida nestas instalações de rádio, o responsável da agência de comunicação que lida com o setor imobiliário, Alberto Domingos, disse que com esta problemática identificada, reuniu vários especialistas para a realização de um seminário de capacitação do mercado imobiliário que visa contribuir no aumento da literacia dos agentes e operadores imobiliários em Angola. Estudantes de arquitetura, engenharia, direito, economia, gestão, marketing comercial que procuram uma orientação profissional ou de empregabilidade devem olhar para o seminário do mercado imobiliário como uma oportunidade para entrarem numa área de negócio ou de atividade nova, lucrativa, rentável, que apesar de ter algumas organizações, então olhem para este setor para verem como uma fonte de empregabilidade. Alberto Domingos disse que a atividade que convida mediadores, avaliadores, corretores, investidores e académicos vai servir de oportunidade para se analisar questões como a inexistência de uma entidade reguladora do setor, lei do setor imobiliário, e serão também apontadas as ferramentas para avaliação do setor imobiliário em Angola. O seminário procura
dar a conhecer ou despertar aos jovens estudantes e não só, ao começarem a olhar para o setor imobiliário como uma área de empregabilidade, ou seja, podem começar a pensar em ter o seu primeiro emprego no setor imobiliário, porque é um setor que movimenta largas somas financeiras, apesar de que no nosso país carece de alguma regulamentação, estar a passar também por uma crise, mas ainda assim há muita oportunidade. Ouvíamos o responsável da agência de comunicação que lida com o setor imobiliário, Alberto Domingos. Luanda acolhe no dia 28 de julho o seminário de capacitação do setor imobiliário. Agora são 12h mais 20. A Arábia Saudita, país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunciou que cortará a produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia como uma tentativa de aumentar os preços do produto. Esta medida aplica-se a partir de julho e pode prolongar-se, segundo o príncipe Abdelaziz bin Salman, depois da reunião em Viena, capital da Áustria, que acolheu os 13 membros da OPEP e os seus 10 aliados, liderados pela Rússia. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo representa cerca de 40% da produção de petróleo mundial. Este facto faz com que qualquer decisão tomada no seio do grupo tenha impacto imediato a nível internacional, sobretudo nos países que apenas importam e cujos orçamentos de Estado não prevêem cortes sucessivos ou abruptos. Recordar que Angola é membro desta organização. Chegou a hora dos destaques do desporto. O 1º de agosto está em risco de não inscrever novos jogadores para a próxima temporada do Girabola. Em causa está o não pagamento da dívida ao antigo jogador Vanilson. Também do futebol, Petro de Luanda empresta Kabibi e Ano fica no plantel. O jurista emprestado ao futebol vai continuar de cores petrolíferas ao peito. Outros destaques, desporto internacional, Lionel Messi a caminho de Barcelona. Alberto Capitão. Depois de uma aventura mais ou menos positiva no Paris Saint-Germain, Messi pode estar de regresso à casa que o lançou para o futebol mundial, Barcelona. Portanto, é daqui a pouco no Desportivo, grande jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Lá fora destacamos a região de Darfur, no oeste do Sudão, foi declarada zona de catástrofe pelos contínuos assassínios e saques, anunciou o governador Mini Arco Minawi, enquanto persegue a incerteza sobre se haverá ou não uma nova trégua no país. Mandela Silva. Os confrontos entre o exército e o grupo paramilitar, Forças de Apoio Rápido, recomeçaram na região, especialmente na cidade de Khartoum, causando mortes e feridos entre a população civil, mas sem que haja números concretos. Um porta-voz do Crescente Vermelho Sudanês, uma organização humanitária, Mohamed Doussa, disse à agência AF que cerca de 25 pessoas morreram no sábado quando os paramilitares atacaram a cidade de Khartoum e entraram em confronto com as tropas do exército. El Geneina tem sofrido uma violência sem precedentes nas últimas semanas, com 460 mortos e milhares de feridos, sem um único hospital a funcionar e sem acesso à água ou eletricidade, segundo o Conselho Norueguês para os Refugiados. O Ministério do Interior da Ucrânia disse que a destruição parcial da barragem de Kakhovka, em Kherson, pode afetar mais de 80 localidades nas margens do rio Dnepr. A administração municipal da Ucrânia estima que 16 mil pessoas possam ser diretamente afetadas. Esta estimativa ucraniana não conclui os habitantes do território controlado pela Rússia, à margem oriental do Dnepr, entre se encontram a barragem. Por outro lado, e contrariando as informações da Agência Internacional de Energia Atômica, que afetou no momento a possibilidade de perigo imediato contra a central nuclear de Zaporizhia, um conselheiro do chefe de Estado da Ucrânia disse que existe perigo de catástrofe nuclear. Acompanhe a previsão do tempo em Angola.
E na região norte, a cidade do Uíge é a mais fria, com a temperatura mínima de 17 graus Celsius. Na região centro do país, a cidade do Ambo é a mais fria, com uma temperatura mínima de 11 graus. E na região sul, a cidade do Cuito, na província do Bié, é a mais fria, a rondar uma temperatura que está a rondar, no caso, os 12 graus Celsius. Estes são os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola, INAMET, para esta terça-feira. E com o estado do tempo, marcamos ponto final deste jornal, mas antes vamos lhe recordar o que foi destaque. Cartões para compra de combustível devem ser entregues a todos os licenciados até final deste mês. A previsão é do diretor do Gabinete dos Transportes de Luanda. Famílias dos bairros Santa Paciência e Camalimão, no Icolo e Bengo, estão preocupadas com seu futuro depois do anúncio da destruição dos bairros. No desporto, 1º de agosto em risco de não inscrever novos jogadores. Da atualidade internacional noticiamos, região de Darfur, no Sudão, declarada zona de catástrofe. O Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 6 de junho de 2023, teve a garantia técnica do Joel Anselmo. A edição foi de Janete Meio-Dia. As vozes da notícia Hora do Almoço foram da Celestina Zola e do Alberto Capitão. Boa tarde, sempre um prazer. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.